abrisse a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Primeira Tessalonicenses, capítulo de número 2, do versículo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Aleluia. Nos diz assim a palavra do Senhor: porque vós mesmos, irmãos, sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas mesmo depois de termos antes sofrido e sido envergonhados, como sabeis, em Filipos, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com malícia, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus quem prova os nossos corações. Você pode glorificar a Deus por esta palavra? Aleluia. Queridos, Deus colocou essa palavra no meu coração nessa noite, uma palavra direcionada, para servos, para obreiros, para aqueles que um dia receberam a Cristo Jesus no seu coração e entenderam agora o seu propósito. Porque o nosso propósito, irmão, é servirmos ao Senhor enquanto nós estamos na face dessa terra. E Deus colocou essa palavra porque hoje é a Santa Ceia do Senhor. E quando nós meditamos na palavra de Deus, nós vemos que na noite da Santa Ceia da Páscoa, quando o Senhor estava ali com os seus discípulos, Ele não estava com uma multidão. Apesar de Jesus andar cercado de multidões, na ceia, Ele estava com os 12, Ele estava com os discípulos, Ele estava com aqueles que Ele escolheu para que esses homens fossem, para que esses homens dessem continuidade na obra do Senhor na face da terra. Aleluia. Quando nós lemos esta passagem, 1 Tessalonicenses, do capítulo 2, do versículo 1 ao 4, nós vemos aqui o apóstolo Paulo falar e nos dar direções. Aprendemos lições preciosas de como o apóstolo Paulo se comportou ali na cidade de Tessalônica. Irmãos, no capítulo de número 17 de Atos, nós encontramos ali a referência que fala sobre a trajetória, a passagem do apóstolo Paulo. A Bíblia diz no capítulo de número 17 de Atos que o apóstolo Paulo, juntamente com Silas e Timóteo, eles passaram por Anfípolis, eles passaram por Apolônia e eles chegaram em Tessalônica, fazendo a missão, fazendo a obra que o Senhor os designou. Eles passaram por essas regiões e chegaram nesta cidade chamada Tessalônica. Quando o apóstolo Paulo chegou em Tessalônica, nesta cidade, a palavra diz que ele foi para um lugar. Que lugar é esse? Ele foi para a sinagoga pregar a palavra de Jesus, pregar o evangelho do Senhor. Por que ele foi para uma sinagoga?
durante 3 semanas, durante 3 sábados, o apóstolo Paulo foi neste lugar, porque ali estavam judeus, ali havia gentios, que já tinham um discernimento, um conhecimento, então era um lugar propício, era um lugar viável para o apóstolo Paulo pregar o evangelho e falar do Messias, falar de Jesus Cristo. A Bíblia diz no capítulo 17 de Atos, que ele ficou durante 3 semanas, 3 sábados, pregando a palavra de Deus. E durante estes 3 sábados, a Bíblia diz que muitas pessoas acreditaram em Cristo Jesus. Muitas pessoas se renderam a Jesus, ouvindo a palavra, o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, eles se renderam a Cristo. A Bíblia diz que muitos gentios, alguns judeus, se renderam ao Senhor. Ao eles receberem a palavra e se renderem a Cristo, se levantou a oposição. Os judeus que não aceitavam ao Messias, não aceitavam a Jesus Cristo, se levantaram como uma oposição contra o evangelho e contra o ministério do apóstolo Paulo. Eles se tornaram uma pedra de tropeço, se levantaram para parar com aquilo ali, para abater este ministério, esse trabalho de evangelismo. A Bíblia diz que os companheiros do apóstolo Paulo, os cristãos que estavam ali agora, que se renderam, enviaram eles para Bereia. Então Paulo sai de Tessalônica, juntamente com Silas e Timóteo, e vai para Bereia. Quando ele chega em Bereia, ele prega a palavra novamente na sinagoga, glória a Deus. E a Bíblia diz que as pessoas de Bereia, desta cidade, eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles comparavam nas escrituras aquilo que estava sendo ministrado. Mas novamente uma perseguição foi levantada contra o apóstolo Paulo, contra o evangelho de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que agora ele vai para Atenas. Ele vai para Atenas. E então, meu irmão, lá em Atenas, Paulo diz o seguinte: olha, manda vir depressa comigo Silas e Timóteo, porque eu quero que eles estejam comigo nessa caminhada. E o ensinamento diz que no ano 50 depois de Cristo Jesus, ele envia esta carta para os irmãos de Tessalônica, quando ele estava na sua estada na cidade de Corinto, em missão. O apóstolo Paulo escreve essa carta para os irmãos tessalonicenses. Eu gostaria só para que você compreendesse, entendesse aqui como uma introdução o que aconteceu, a trajetória e a passagem do apóstolo Paulo nesta cidade. Irmão, quando o apóstolo Paulo chegou na cidade de Tessalônica, ele não chegou de qualquer forma. A palavra de Deus diz no versículo 5, no capítulo de número 1, capítulo 1, versículo 5 de Tessalonicenses, que o apóstolo Paulo, quando chegou naquela cidade, quando ele chegou ali naquela região, ele chegou com convicção. Repita comigo, convicção. Aleluia. Ele chegou no poder do Espírito Santo, a Bíblia diz. No versículo 5, a Bíblia diz: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis que tipo de homens fomos entre vós por vossa causa. Alguém pode glorificar a Deus aqui nessa noite? Quando o apóstolo Paulo chega naquela cidade, ele tinha convicção, ele tinha certeza, ele tinha uma certeza que o Pai era com ele, que o Pai tinha algo a realizar naquela cidade, que ele não estava sozinho ali naquele momento, mas a presença do Senhor era com ele. E ele chegou, meu irmão, cheio do Espírito Santo. Ele chegou cheio do Espírito, ele chegou cheio de poder. Quando nós lemos 1 Coríntios, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo,
Ele não chegava com palavras de persuasão, de sabedoria humana, mas ele chegava com demonstração do Espírito e de poder, aleluia. Irmão, eu e você precisamos ter esta certeza. Essa noite, querido, esta palavra é para você servo, é para você discípulo, é para você que regaçou as mangas e está fazendo a obra do Senhor na face dessa terra. Eu quero dizer para você nessa noite, meu querido, não chega tímido, não chega com vergonha, chega com convicção, com certeza, no nome de Jesus Cristo, porque maior é o Senhor na sua vida do que aquele que está lá fora. Quando esse homem chegou naquela cidade, meu irmão, ele chegou com convicção, aleluia, e ele começou a pregar a palavra em Tessalônica, ele começou a evangelizar, ele começou a dizer o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Eu quero apresentar para você um Cristo, o Messias, que morreu naquela cruz, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, e pela fé nele agora, você tem a vida eterna. Ele começou a ministrar essa palavra, essa mensagem poderosa, que hoje no século que nós estamos, em 2021, continuamos anunciando Jesus Cristo na face da terra. Tem alguém que pode glorificar a Deus aqui nessa noite? Aleluia! Oh glória! Ele chegou cheio do Espírito, ele chegou na presença do Pai. No capítulo 17, no versículo 3 e 4, a palavra de Deus diz em Atos dos Apóstolos, que o apóstolo Paulo chega ali e diz, versículo 2, versículo 3 e 4, e Paulo, como tinha por costume, foi até eles, e por 3 sábados arrazoava com eles com base nas Escrituras, expondo e alegando que convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos, e este Jesus que eu vos prego é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas e uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres fluentes. Então, meu irmão, muitas pessoas se renderam a Jesus Cristo, muitas mulheres influentes, muitos gentios, muitos judeus, alguns judeus receberam a palavra do Senhor no seu coração, aleluia. Oh Jesus Cristo maravilhoso, louvado é o nome de Jesus. Querido, pregue a palavra de Deus, pregue a palavra do Senhor, porque o Senhor escolheu você para pregar. E sabe o que nós aprendemos? Que o Senhor nos capacita. O Senhor capacita você. O Senhor quer preparar você para você pregar a palavra de Deus, pregar a palavra do Senhor, para que possa anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E naquela cidade, meu irmão, havia muitos frutos, muitas almas que se renderam ao Senhor. Há uma obra a ser realizada, há uma obra, meu irmão, a ser feita, há uma obra, meu querido, ainda na face da terra, que o Senhor conta com a sua igreja, que o Senhor conta comigo, Ele conta com você, meu irmão, e é por isso que nós estamos aqui ainda. Irmãos, nós estamos agora passando por essa pandemia, algo que nunca aconteceu na história, uma pandemia. Aconteceu epidemia, agora pandemia a nível mundial. Milhares de pessoas que perderam as suas vidas. E talvez eu e você nos perguntamos, por que eu não fui? Por que o Senhor não me chamou? Por que eu não peguei esse Covid e não fui para a glória? Porque há obra para você fazer na face dessa terra. Se o Senhor tem conservado você,
se o Senhor tem guardado eu e você, protegido eu e você, que é um milagre. Você reconhece, irmão? Nós abraçamos às vezes pessoas, frequentamos casas de irmãos, e o Senhor tem nos guardado. Ou você que já pegou e o Senhor te livrou com mão forte, é porque tem obra para você realizar. Tem vidas que Ele vai usar você, meu irmão. É você, não é o pastor, não é o evangelista, o apóstolo, o missionário, não. Ele quer usar você. Ele quer usar você que vai ceiar daqui a pouco aqui, ó, que vai estar participando da mesa, do corpo e do cálice, do pão e do suco. É você que é o discípulo, você que Ele escolheu. E o Senhor Jesus disse: não foste vós que me escolheste, mas fui eu que escolhi a vós, para que vocês vão, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Oh, aleluia! Ele nos escolheu, Ele tem nos preservado nesse tempo, Ele tem nos guardado nesse tempo. Irmão, tem irmãos aqui, ó, queridos, que foi um milagre de Deus estarem aqui nessa noite, mas tem obra para você realizar na presença do Pai. Ele vai usar você, Ele vai usar você, Ele vai usar você, Ele vai usar alguém aqui nessa noite. Tem alguém que Ele vai usar aqui nesse lugar? Oh, aleluia! E eu quero falar, irmão, sobre 3 pontos que nós encontramos agora, do versículo de número 1 ao versículo 4 do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Na minha versão aqui, que é a minha Bíblia aqui é a King James, está um pouco diferente da versão que está sendo ali postado. Diz assim, ó, versículo 1, capítulo 2: porque vós mesmos, irmãos, sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Repita comigo: não é em vão. Não é em vão, aleluia. Não foi em vão. Quando o apóstolo Paulo passou por Tessalônica, cheio do Espírito Santo, cheio de convicção, ele pregou a palavra naquela cidade, meu irmão. Ele pregou e anunciou o evangelho naquele lugar. A Bíblia diz que eles se renderam a Cristo. E ali da conversão daquelas pessoas, do se entregar daquelas pessoas, aquela igreja nasceu um povo ali naquele lugar. A igreja de Tessalônica, a igreja dos Tessalonicenses. E a palavra de Deus diz no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, quando o apóstolo Paulo envia esta carta para esta igreja, a Bíblia diz que aquelas pessoas, elas receberam a palavra de Deus em meio à tribulação, com alegria no Espírito Santo. Capítulo de número 1, versículo de número 6. O apóstolo Paulo diz: e vós fostes feitos nossos seguidores e do Senhor, recebendo a palavra em muita aflição, com alegria no Espírito Santo. Irmãos, em meio à perseguição, em meio a levantes, em meio à tribulação, aquele povo acolheu o evangelho de Jesus Cristo no seu coração. Com uma perseguição que se levantou naquela cidade, eles não queriam mais saber de nada a não ser de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! E esse Cristo está aqui nessa noite, e nós podemos sentir a sua glória. A Bíblia diz que aquela igreja, aqueles irmãos que receberam a palavra, se tornaram exemplos em toda a Macedônia e Acaia. Eles se tornaram uma referência de fé, de pessoas de Deus, de igreja de Deus, em toda aquela província, em toda aquela região, meu irmão. Aquelas pessoas, a Bíblia diz, no versículo de número 9, no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, que eles abandonaram os ídolos, e agora só havia algo no coração deles. Sabe o que eles pensavam dia e noite? Eles pensavam na vinda de Jesus Cristo. Eles pensavam: Jesus está voltando, Jesus está voltando. No versículo 9, meu irmão, e no versículo 10 do capítulo 1, a Bíblia diz: porque eles mesmos anunciam de nós
Que tipo de entrada tivemos para convosco? E como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar seu Filho do céu, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livrou da ira que há de vir. Aqueles irmãos começaram a abandonar os ídolos. Aqueles irmãos começaram a deixar de lado aquilo que outrora eles estavam apegados. É isso que a palavra de Deus faz conosco, meu irmão. É isso que o Evangelho faz comigo e com você. Não importa como você chega aqui, o que importa é como você vai sair daqui, porque a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, transforma a vida do ser humano. O Evangelho de Jesus continua transformando a vida do homem. A pessoa entra toda errada, mas aqui é um lugar, aqui é um hospital. A igreja é um hospital de Jesus Cristo. Por isso, querido, aqui é o ambiente propício para entrar. Entre, quem for, entre, pode vir. Venha, venha, venha o alcoólatra, venha a prostituta, venha o homossexual, venha o corrupto, o mentiroso, venha. Porque aqui é o lugar onde a palavra, o evangelho é ministrado e a palavra vai transformar essas vidas. Aqueles irmãos começaram a deixar os ídolos de lado. Eles começaram a abandonar. Agora Jesus é o meu Senhor. Não tem mais dois senhores no meu coração. Só há um Senhor. Jesus Cristo, o Senhor. Ele é Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Ele é Senhor de alguém aqui nessa noite? Ele é o Rei de alguém aqui nesse lugar? Na sua coxa está escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores, a Ele a glória. Oh, aleluia, eu estou sentindo a presença do Pai aqui nessa noite. Oh, meu irmão. E o apóstolo Paulo pregando a palavra para aqueles irmãos, o apóstolo Paulo falava o seguinte para eles: olha, eu estou anunciando um Cristo para vocês, o Messias, Jesus. E eu tenho uma boa notícia para vocês, além do que eu já dei. Ele está prestes a vir. Ele está prestes a vir e descer do céu. Ele está prestes a vir a essa terra e arrebatar e tomar a sua noiva. Ele ensinou isso para aquela igreja. E aqueles irmãos não queriam saber de mais nada. Eles pensavam em Jesus e na volta de Jesus. Esse é um dos motivos do apóstolo Paulo enviar esta carta. Porque naquela igreja as pessoas, muitos não queriam mais nem trabalhar. Eles só queriam se dedicar a Jesus, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando, aleluia. Meu irmão, Jesus não voltou naquela época, mas Ele está agora prestes a voltar nos nossos dias. Você crê que Jesus está às portas? Eu creio que Jesus está à porta, meu irmão. Que a gente possa largar os ídolos, se render a Jesus e aguardar a sua vinda, aleluia. Então a passagem do apóstolo Paulo em Tessalônica não foi em vão. Não foi em vão. Houve transformação, houve frutos, houve algo acontecendo naquele lugar que perdurou. Dali nasceu uma igreja amada, uma igreja poderosa, que era uma referência. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, meu irmão, você tem pregado a palavra de Deus, você tem evangelizado. Continue pregando a palavra de Deus, continue semeando a palavra de Deus. Quando vai alguém ali perto de você, Jesus te ama. Eu quero pregar um Jesus que vivo está. Eu quero dizer que Jesus, Ele ama você, que Ele reina, quer transformar a sua vida. Eu quero dizer que não é em vão. Não é em vão. Continue semeando, continue anunciando. O vosso trabalho no Senhor não é em vão. Sabe por que não é em vão, meu irmão? Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios: eu semeei, o apóstolo Paulo falando, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Você semeia a palavra.
O outro vem e rega, o outro colhe, mas é Deus que está dando crescimento. Não é em vão, não é vã, não é. O GP na sua casa não é em vão. Meu querido, as reuniões de oração, a vigília, aquilo que você faz na obra, você que está aí com jovens, você que está com mulheres, você que está com crianças, não é em vão. O Senhor está dizendo para você nessa noite. Não é em vão. As irmãs da dança aqui, ó, já estão preparando aqui, ó, para uma irmã vir aqui dar uma palavra, uma palestra. Não é em vão. Meninas adolescentes vão estar aqui, ó, visitando o culto, vão dizer: eu quero dançar para Jesus também. E ali Jesus vai transformar a vida delas. Não é em vão, meu irmão, não é em vão. A obra é de Jesus Cristo. O Evangelho é o poder do Senhor. A obra não é minha e sua. O poder não é meu e seu. O poder é do nosso Deus. Dele é o poder. A Bíblia diz: a glória e o reino para todos sempre. Continue pregando a palavra no seu trabalho, na faculdade, na escola. Anuncie o Evangelho. Essa é a primeira lição que eu gostaria de deixar aqui no versículo 1. Que não foi vã a passagem do apóstolo Paulo por aquele lugar, por Tessalônica. O segundo ponto, meu irmão, aqui ainda nessa passagem, às vezes você olha para você e você se diz: não sou capaz, eu não estou nesse nível ainda, pastor. Isso aí é só para o pastor, isso aí é só para o missionário, isso aí é só para o obreiro. Meu irmão, a Bíblia diz que quando nós cremos em Jesus Cristo, quando nós nascemos do Espírito, quando nós nos rendemos ao Senhor, o Espírito Santo ele vem e nos insere no corpo de Jesus Cristo. E agora você é corpo de Jesus, você é igreja de Jesus. Eu nunca vou ver o Espírito Santo fazendo algo em vão. Se você é membro do corpo, não é em vão. Se você é membro do corpo do Cordeiro, não é em vão. O Senhor não ia inserir você no corpo em vão, você compreende? E um corpo, meu irmão, é formado de vários membros. Um corpo não é formado somente com uma mão, com o dedo, com o pé, não. Tem todo um conjunto de membros, e cada membro deve exercer a sua função, e com o auxílio das juntas e medulas, com a cabeça que é Cristo, ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, por menor que você se sinta, por menor que você se sinta incapaz, você talvez pense: eu não sou capaz, eu não tenho capacidade, pastor, eu não tenho uma boa oratória, eu não sei me comportar. Meu irmão, a sua entrada no corpo, você ser inserido no corpo não é em vão. Tem algo para você fazer no corpo. Deus escolheu você, não foi em vão, meu irmão. Ele inseriu você no corpo de Cristo. Você é um membro, por menor que seja, é necessário. É necessário. É necessário. A gente olha para o irmão, para a irmã e nos comparamos. Olha a unção desse homem, olha a oratória, olha o poder, a graça que há na vida desse homem. E a gente se rebaixa, a gente desenvolve aquela inferioridade espiritual. Meu querido, a palavra e o poder não é do homem, é de Jesus Cristo. A palavra não é do homem, é de Jesus, o poder é de Jesus. Você é necessário no corpo. Você é necessário no corpo, e há muita obra para fazermos ainda. É necessário. É necessário. Não foi em vão. Repita comigo: não foi em vão que o Espírito Santo me inseriu no corpo de Cristo. Não foi em vão. Aleluia. O outro ponto que eu quero deixar aqui, nesse versículo primeiro ainda. Não foi em vão e não é em vão ter esta igreja aqui na cidade de Joinville.
na rua São Paulo, no bairro Floresta, na cidade de Joinville, em Santa Catarina, agora com as portas abertas, nesse domingo, não é em vão, aleluia. Nós sabemos que Jesus tem a sua igreja universal. Só há uma igreja, a igreja do Cordeiro, composta de todos aqueles que nasceram de novo, composta de todos aqueles que um dia se renderam a Jesus Cristo. Jesus só tem esta igreja. Mas esta igreja, meu irmão, ela está repartida na face da terra, em todos os lugares. Tem uma igreja aqui, tem uma igreja ali na esquina, mas todas essas igrejas unidas é a igreja universal do Cordeiro de Deus. Então esta igreja é importante, a igreja do irmão ali é importante, é um corpo, é uma unidade. Quando ele chamar e ele vir naquele grande dia, ele não vai dizer, a igreja do Floresta lá, do pastor Gilvan, do pastor Ivan, lá dos irmãos lá, vem, é você. Não, ele vai chamar uma única igreja. É a igreja universal dos nascidos de novo. Tem alguém que nasceu de novo aqui nessa noite? Ele vai chamar você. Ele vai chamar lá os irmãos da Assembleia de Deus. Ele vai chamar os irmãos da Quadrangular, da Graça. Ele vai chamar lá da Presbiteriana. Vai vir tudo num conjunto só e Deus vai arrebatar naquele dia. E nós vamos subir. Não é em vão, meu irmão. Ah, pastor, mas aquela igreja ali tem 5.000 membros, tem 10.000 membros, uma igreja linda de mármore, e essa igreja é tão pequenininha, pastor, mas não é em vão, faz parte do propósito maior do corpo, da igreja universal, faz parte. Tem gente que está passando aqui na frente, que não vai passar lá na frente, e vai entrar aqui, e vai se render a Jesus Cristo, vai nascer de novo, e vai ser inserida no corpo, aleluia. Não é em vão. Por isso, meu querido, ame a obra de Deus, ame o lugar que o Senhor plantou você. O Senhor chamou você para essa obra, para essa igreja. Ame a obra do Senhor, porque não é em vão. Glória a Deus, aleluia. Tem alguém comigo nessa noite? Oh, glória a Jesus. O segundo ponto, meu irmão, é só 3 pontos. Está no versículo 2. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: mas mesmo depois de termos antes sofrido e sido envergonhados, como sabeis em Filipos, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Quando nós lemos o capítulo 16 de Atos, a palavra de Deus diz que Paulo, Silas e Timóteo saíram para a missão. A Bíblia diz que eles passaram por algumas regiões na Ásia, mas o Espírito Santo lhes proibiu de evangelizar, de pregar o evangelho. Já pensou, meu irmão, você querer pregar a palavra, você querer anunciar o evangelho e o Espírito Santo te proibir? Mas o Espírito Santo proibiu aqueles homens, porque o Senhor tinha uma outra direção para eles. A palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo teve uma visão, e viu um homem da Macedônia pedindo socorro: ajuda-nos, vem nos ajudar. E ele entendeu aquilo era uma direção do Espírito Santo. A Bíblia diz que eles passaram por algumas regiões e chegaram em Filipos para pregar a palavra de Deus, o evangelho. Ali a Bíblia diz que Deus tocou no coração de uma mulher chamada Lídia. Nós conhecemos a passagem. Havia uma menina ali, uma jovem que fazia adivinhações. O apóstolo Paulo repreende aquele demônio e toda aquela cidade se alvoroça. E eles vêm ali e condenam Paulo, julgam ele. A Bíblia diz que Paulo e Silas são açoitados na praça. As suas costas ficam cheios de vergões. Eles são lançados na prisão. E a Bíblia diz que eles não murmuraram. Eles não reclamaram, meu irmão. Eles não viraram as costas para Jesus com a tribulação, com a humilhação. A Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e adoravam a Deus na prisão. E a Bíblia diz que
com aquela adoração, com aquela entrega, houve um terremoto, as cadeias caíram por terra, mas Paulo não saiu na correria, porque ele sabia que a presença do Espírito Santo era na vida dele. Oh, Jesus Cristo. Meu irmão, quando nós estamos na obra, fazendo a obra, nem tudo é um mar de rosas. Não fique esperando só bonança na sua trajetória. Eu servi a Cristo, estou fazendo a obra, é só alegria, oh glória, é um paraíso. Não, não é isso que a Bíblia nos ensina. Há levantes, a tribulação, a perseguição, a cara feia que você vai ter que enfrentar. É chefe que vai te dizer, olha, não fala disso aqui, não quero ouvir. Perseguições na sua família. Às vezes é um pai descrente que não aceita, uma mãe incrédula que fala, tu está ficando louco. Às vezes é uma família atribulada, uma família que persegue. Continue pregando a palavra de Deus. Eles tiveram a visão de Deus para pregar na Macedônia, mas chegando lá em Filipos, eles foram afligidos, eles foram perseguidos. Cadê a direção de Deus? Deus nos abandonou? Não, Deus está com você. Faz parte do propósito. Faz parte do tempo de crescimento, de amadurecimento. E a palavra de Deus diz que, Paulo fala agora aqui no versículo 2. Tudo isso que aconteceu conosco em Filipos, nos deixou mais ousados para pregar a palavra. Eu quero dizer para você que está no propósito de Deus, você que está na presença de Deus, você que está na direção de Deus, meu irmão, as coisas que acontecem na sua vida cooperam para o seu crescimento espiritual, para a glória de Deus. Aquela prisão, aquele açoite, aquele momento que eles passaram em Filipos, Paulo e Silas, serviu de alguma forma para o crescimento na vida do apóstolo Paulo. Ele disse, eu fui envergonhado, eu fui humilhado, eu fui afligido, mas agora, depois que eu saí de Filipos, parece que eu estou mais ousado, pregando a palavra de Deus, eu estou mais confiante, eu estou mais convicto. Aleluia, meu irmão. É assim que eu e você saímos dos momentos difíceis mais forte, mais forte, mais forte. Aleluia, aleluia. O cair é do homem, mas o levantar é do Senhor dos exércitos. Aleluia. Ah, pastor, está um combate, está uma luta. Continue perseverando, continue perseverando, continue perseverando, meu irmão. Continue anunciando a palavra. Está cooperando, está cooperando. Às vezes nós não conseguimos perceber, nós não vemos, mas o Senhor está vendo. O Senhor está vendo. O Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando na minha e na sua vida. E ele diz ali no versículo 2, com grande combate, ele pregou o evangelho. Com grande combate. É um combate. É um combate. Você aqui, ó, com jovens, é um combate. Tudo que acontece hoje no mundo, que temos as ofertas que há, você trabalhar com jovem é um combate. Você trabalhar com criança é um combate. As oportunidades do celular na palma da mão. Você trabalhando com casais que estão aí, ó, à beira de um divórcio, é um combate. Você com mulheres, há um combate, mulheres com depressão, mulheres amarguradas, mulheres com síndrome do pânico, é um combate. Pregar a palavra é um combate. Ser pastor, obreiro, um servo, é um combate, meu irmão. Mas o Senhor é conosco. Mas Ele capacita. Mas Ele nos concede graça e sabedoria. Mas Ele nos escolheu, diz a palavra de Deus. E é Ele que vai à frente comigo e com você. Nesse combate, você não está sozinho. Nesse combate, você não está sozinho. Alguém pode glorificar ao Senhor nessa noite? Oh Espírito Santo. E no versículo de número 3 e o versículo 4, para encerrarmos,
A palavra diz assim: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com malícia, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, quem prova os nossos corações. Aleluia. Oh, meu irmão, eu e você não estamos aqui para agradar ao homem. Você está aqui para agradar a Deus. Você não veio, Deus não escolheu eu e você para massagear ego de homem. Ele escolheu eu e você para fazermos a sua vontade, para pregar aquilo que o Senhor deseja, aquilo que Ele quer. Esse homem de Deus foi aprovado de Deus. Ele anunciava a palavra de Deus, e ele não estava preocupado com a sua reputação. Por isso eu quero deixar essa palavra para você, antes da sua reputação, meu irmão, porque nós queremos ser queridos de todos, nós queremos que todas as pessoas gostem de nós, batem nas nossas costas, e nós não queremos às vezes falar algumas verdades, porque queremos proteger as nossas reputações, mas antes da nossa reputação está a glória, o louvor do nome do Senhor. Você está aqui para pregar a palavra e fazer a vontade de Deus, para agradar a Deus e não ao homem. Fale a verdade, pregue a palavra, anuncie o evangelho, porque o Senhor nos designou para isto. E esse homem não estava ali preocupado com o que fulano ia pensar, com o que ciclano ia dizer. Ele só chegava na convicção, no espírito, no poder, e anunciava Jesus Cristo. Quem goste ou não goste, ele pregava a palavra de Deus. Oh, aleluia. Uma palavra propício para nós nessa noite, líderes, servos, homens e mulheres escolhidos pelo Senhor nesse tempo, nesse ano, para fazer, para realizar a obra do Senhor, no Senhor, no Senhor, no Senhor. A obra é do Senhor, a obra é do Senhor, mas nós realizamos esta obra no Senhor Jesus Cristo, porque Ele disse em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Glórias a Deus. Alguém pode adorar, glorificar ao Senhor nessa noite? Oh, Espírito Santo de Deus, eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite. Oh, se coloque de pé nesse lugar, meu irmão, perseverando na obra do Senhor. Essa é a palavra que o Senhor quer deixar para o seu coração aqui nessa noite. Oh, Jesus Cristo, continue perseverando, continue perseverando. Ele não coloca uma carga maior do que você possa suportar. Se Ele colocou você nesse lugar, é porque Ele concedeu a você a graça, a unção, a capacidade para você exercer com excelência aquilo que o Senhor deseja. Não olhe para trás, não recue, não abre mão, mas avance, avance. É para você avançar, é para você, servo, nessa noite, homem de Deus, mulher de Deus. O Senhor está dizendo para você avançar, para você avançar, para você avançar. Moisés estava com aquela multidão, milhares de pessoas. O que a gente vai fazer, Senhor? Moisés, não, por que tu clamas a mim? Marche, marche, marche que o mar vai se abrir. Marche, é para você marchar, meu irmão, na obra do Senhor com perseverança, que o mar vai se abrir na sua e na minha frente. Aleluia. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, feche os teus olhos nesse instante.